Certo. Então, vamos começar lá, número 1, né? O enunciado da questão dizia que no darwinismo, o conhecimento em genética era praticamente inexistente, o que fez com que Darwin não conseguisse responder muitas perguntas sobre os fatores evolutivos. Algum tempo depois, o darwinismo foi complementado e ganhou um novo nome. Qual é o nome dessa teoria? Neodarwinismo? Muito bem. Neodarwinismo. Darwinismo. Muito bem. A número 2. Qual dos termos a seguir não faz parte da teoria sintética da evolução? Letra A, mutação. Letra B, seleção natural. Letra C, uso e desuso. Ou letra D, recombinação gênica? Uso e desuso. Letra C, né? Uso e desuso faz parte da teoria do... Lamarck. Muito bem, do Lamarck. Número 3. A mutação é um dos fatores importantíssimos para que aconteça a evolução, pois este processo está relacionado com as mudanças no DNA do indivíduo. As mutações garantem o quê? Eu acho que é a variabilidade genética permitindo que dá características adaptativas surjam. Wesley? Show de bola, isso mesmo, né? A variabilidade genética. Muito bem. Com variabilidade genética, a gente tem aí a possibilidade de novos indivíduos, né? Daquela espécie. Muito bem. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte? Tava de boa os exercícios? Sim. Tava bem fácil. Né? Certo. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Na semana passada, eu passei um slide a mais e eu não vi, tá? Então, eu coloquei ele aqui para a gente revisitar, tá? Já que eu perdi ali a mão na hora de passar. Sobre as recombinações gênicas, a gente acabou não falando, tá? Então, só para deixar aqui claro, né? Elas ocorrem durante a meiose. Na reprodução sexuada, na reprodução assexuada, ela não acontece, a recombinação gênica, tá? E significa, então, que a gente vai ter troca de genes entre cromossomos homólogos. Então, entre cromossomos, o mesmo parzinho ali de cromossomos, né? Que são iguais, né? A gente já viu isso ano passado, viu também um pouquinho aí na revisão anteriormente. Quando eles estão pareados e muito próximos, então, quando eles estão lado a lado ali, tentando combinar, pode acontecer, então, que um gene troque de lugar com outro gene, tá? E aí, essa recombinação gênica geralmente vai acontecer na formação dos gametas reprodutivos, tá? E aí, com as mutações, a gente vai ter, então, a variação genética dos seres vivos. A recombinação genética, ela acontece quando esses genes, então, são recombinados, tá? Que vai acontecer nos cromossomos homólogos. Cada cromossomo passa a conter gene do outro. Então, eles fazem uma troca. Essa troca é chamada de crossing over, tá? Esse processo ali dos cromossomos homólogos estarem próximos um do outro e trocar ali um gene. Essa recombinação, então, ela é transferida para os descendentes férteis, né, daquela espécie, e aí esse crossing over, então, é que vai dar origem à variabilidade genética nas espécies, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, hoje o nosso tema da aula é como surgem as espécies, tá? Vocês têm alguma ideia? Depois do que a gente viu aí? Eu não tenho ideia muito, porque eu estudei, mas eu ainda não imagino. Tá. E o Wesley, tem alguma ideia? Talvez esteja digitando. Certo. Tá. Vamos, tá no caminho das pedras. Vamos seguir, então. As novas espécies, elas vão surgir principalmente
por conta desse processinho aí que a gente acabou estudando, né, no mês de agosto, que é chamado aí de seleção natural, tá? Então, relembrando, né, seleção natural age nas características dos organismos, né? Vai fazer, então, com que aumente a capacidade... Olha quem apareceu! Olha só, vai chover. Aumentando a capacidade de sobrevivência e reprodução, que é o que a gente chama, então, de variabilidade genética, né? Essas características, então, elas são expressadas pelo material genético, pelo DNA dos organismos, né? E aí vai acontecer através da mutação e da recombinação genética aí que pode acontecer, tornando esses indivíduos únicos. Tudo bem, Pedro? Então, é importante a gente lembrar aqui que os indivíduos, para eles serem considerados de uma mesma espécie, eles têm que apresentar características semelhantes, né? Físicas e genéticas também, obviamente. E o mais importante de tudo é que, durante a reprodução entre esses indivíduos, eles têm que gerar um indivíduo descendente, né? Que a gente chama fértil, né? Que seja capaz de se reproduzir e gerar novos descendentes férteis e assim por diante. Então, a gente tem aí duas condições, digamos assim, para considerar indivíduos uma mesma espécie, tá? Características físicas e genéticas semelhantes e a capacidade de se reproduzir e formar, então, descendentes, gerar descendentes férteis, tá? Com o acúmulo, então, que vai acontecendo de maneira gradual, acontece uma recombinação genética aqui, uma mutação aqui, uma recombinação aqui, uma mutação aqui. A gente vai tendo, então, esse acúmulo gradual dessas adaptações em diferentes ambientes da Terra. Essas adaptações, então, elas passam de uma geração para outra, né? E aí, nessa passagem dessas novas características, novas espécies, então, podem surgir e podem se estabelecer em um determinado ambiente da Terra, tá? Esse processo é chamado de especiação, tá bom? Obviamente, não é de hoje para amanhã, nem de hoje para a semana que vem, né? São processos que demoram aí milhares, né, de anos, às vezes até milhões de anos para acontecer, mas aí ele é resultado, então, da diferenciação de genética das populações. Tá, professora, eu não entendi muito bem. A gente já vai ver, aí vocês vão entender bem certinho o que eu estou falando. O conceito de especiação, ele está relacionado, então, à ideia do Charles Darwin, né? De que as novas espécies de seres vivos, elas se desenvolveram, né? Se desenvolvem, continuam se desenvolvendo a partir de um ancestral comum. A gente já viu isso aqui, essa teoria, essa história toda. Acho que vocês devem se recordar, né? Que vai acontecer, então, como se fossem galhos se ramificando de uma árvore no decorrer do tempo, que vai originar, então, outras espécies, resultando, então, na biodiversidade. Então, aqui nós temos, ó, como vocês podem observar, a gente tem uma representação bastante simples, aqui, está simplificada, né? De uma árvore filogenética. E aí a gente vai observar que a gente tem aqui, cada ramificaçãozinha dela seria, então, uma especiação que estivesse acontecendo para gerar, então, uma nova espécie vindo de um descendente, de um ascendente, digamos assim, de um ancestral comum, certo? A gente viu isso, acho que vocês devem se recordar quando a gente falou sobre a frase que viralizou erroneamente do Darwin, que dizia que os homens vieram dos macacos. Vocês lembram disso? A gente discutiu, acho que umas 2 aulas atrás. 2 ou 3. Ah, sim, beleza. Então, é bem nessa onda aí, né? Óbvio, a ideia vem dele, né? Então, é óbvio que vem nesse sentido, né? E a gente tem, então, um ascendente comum aqui, criando, então, novas especiações, né? Dando aí novas espécies. As mudanças vão se acumulando de maneira gradual, de maneira bastante longa também, não é um processo muito rápido, né? E aí, aos poucos, então, a gente vai tendo novas espécies surgindo na natureza, tá? Beleza. Então, existem algumas possibilidades para que essas especiações aconteçam, tá? A gente vai estudar 2 delas aqui hoje, que chama a especiação ali por isolamento geográfico e a especiação por isolamento reprodutivo. Vocês vão perceber que elas
tem uma relação entre elas, por isso que a gente vai estudar essas duas em específico, tá? O isolamento geográfico, então, das populações, ele é, obviamente, como o próprio nome diz, né, vai acontecer, então, uma barreira geográfica que vai impedir, que vai dividir, então, essa espécie, né, esse grupo de espécies, população, fazendo, então, com que aconteçam variações genéticas diferenciadas. Como isso acontece? A barreira geográfica ela pode ser considerada um aumento do nível da água do mar, uma grande fenda no solo por conta de um terremoto, né, de um abalo sísmico. Pode acontecer, então, de abrir uma fenda no solo e essas populações estarem cada uma de um lado, então elas vão viver a vida independente umas das outras, né? O surgimento de um rio por algum motivo, uma montanha que pode surgir por algum outro motivo, enfim, qualquer variação no ambiente que possa causar uma barreira geográfica, então, que possa dividir essa população. Essas barreiras, então, vai fazer com que esses grupos se isolem, cada um de um lado, né, da população original. E aí, eles, entre os grupos deles, né, o grupo A e o grupo B, vão se reproduzindo, vão sobrevivendo, vão trocando genes entre si, certo? E aí, a outra parte da população vai fazendo a mesma coisa, vai trocando genes entre si, vai sobrevivendo, vai se reproduzindo normal. O que vai acontecer? Esses grupos, então, que eram uma população original, eles vão sofrendo, então, variações genéticas distintas e vão acumulando, então, ali novas possibilidades de ser. O que significa? Através das mutações genéticas e das recombinações gênicas, eles podem ir aos poucos se tornando diferentes da espécie originária, tá? Então, por conta da barreira geográfica, eu vou ter um grupo A e um grupo B, uma espécie aqui um pouquinho diferente da outra espécie. Aí pode acontecer de que essa barreira geográfica caia, desapareça, suma, de repente, aleatoriamente, né, na natureza, e esses indivíduos, então, do lado A e do lado B, tenham novamente um contato. Só que, quando isso acontece, o tempo passou e esses grupos já estão diferentes, já acumularam essas recombinações, essas mutações genéticas de maneira diferenciada. Então, isso vai fazer com que a reprodução entre esses dois grupos não aconteça, porque eles já são diferentes. Eles não são considerados mais da mesma espécie, digamos assim. Então, eles não se reproduzem entre si mais. Dessa maneira, mesmo estando próximos uns dos outros, as duas populações, digamos assim, eles vão estar isolados reprodutivamente. Porque, de maneira geral, a natureza deles, por conta das diferentes características que eles adquiriram ao longo do tempo, vai fazer com que eles não se reproduzam. Esse tipo de barreira, então, de eu não posso me reproduzir, é uma maneira, então, do isolamento reprodutivo. Por isso que eles estão relacionados. O isolamento geográfico faz com que haja, no futuro, um isolamento reprodutivo. Então, esses grupos não são mais capazes de trocar os materiais genéticos que existem, né? E aí eles vão originar, então, espécies diferentes, certo? Vamos trazer um exemplo aqui para a gente entender melhor sobre a fauna brasileira, né? Existe, então, ali papagaios das espécies Amazona autumnalis e Amazona brasiliensis, tá? São duas espécies de papagaios brasileiras. Ambas são aves, obviamente, né? São papagaios. E ambas habitam diferentes regiões no Brasil, tá? Apesar disso, possuem características bastante semelhantes, e isso faz com que a gente tenha o entendimento de que um ancestral comum deu origem, então, a essas duas espécies de papagaios, tá? O que acontece, então? A fragmentação do habitat da espécie ancestral, da espécie original, digamos assim, fez com que esses grupos ficassem isolados em locais diferentes. O grupo veio para a Mata Atlântica, que é o que a gente tem, então, na Amazônia Brasiliense, né? E o outro grupo ficou lá na Amazônia, que é o Amazona autumnalis, tá? Então, eu trouxe aqui mais para vocês observarem. Aqui a gente tem, então, o grupo que está na Amazônia, aqui o grupo que está na Mata Atlântica, certo? Vocês podem observar que as semelhanças entre os animais, entre os dois papagaios, é bastante grande, certo? Vocês estão vendo aí?
Ah, beleza. E apesar disso, apesar dessa semelhança, eles são duas espécies diferentes, originadas então de um ancestral em comum que, por conta de uma barreira geográfica, então, acabou ocasionando aí essas diferentes combinações, recombinações e mutações genéticas, fazendo com que existam, então, duas espécies diferentes desse papagaio. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Acho que dos conceitos que a gente viu até agora, acho que esse é o mais fácil de entender, né? Falando de seleção natural e tudo mais, lamarquismo e tudo mais. Então é o seguinte, lá na página 16 da apostila de vocês, vocês têm 3 perguntas, tá? Para responder e mandar para mim. É bem de boinha as perguntas, bem. A terceira tem um textinho lá que tem que ler e interpretar. As outras duas lá são bem pontuaisinhas. Então vocês respondam para mim essas 3 perguntas, certo? E me enviem. E se vocês tiverem alguma dúvida que possa surgir durante a realização da atividade, vocês podem mandar lá no chat, no WhatsApp, no Facebook, que eu respondo vocês. Tá bom? 16. Certo?